Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela maravilha da vida. Para você, que deve estar escutando aí pelo fundo alguns barulhos, mas entre outros barulhos, há um belo canto de passarinhos. Gratidão dou a Deus pela tua capacidade de ouvir, pela tua capacidade de ver, pela tua capacidade de viver. Então aproveite todos esses benefícios que Deus está te dando e busque a presença do Senhor e busque servi-lo verdadeiramente, não só como servo, mas também viver na sua presença como filho de Deus. Tá bom? Hoje, dia 6 de março de 2026, nós continuaremos nossas meditações no livro de Jeremias, capítulo 10, e nós vamos lá no versículo 21. E nele diz assim: Porque os pastores se tornaram tolos e não buscaram o Senhor. Por isso não prosperaram e todos os seus rebanhos se acharam dispersos. A primeira coisa que a gente, quando olha uma expressão dessa, um capítulo desse, principalmente num tempo como é o de hoje, que a gente olha essa palavra pastores, a gente já mentaliza ou já visualiza, já traz uma imagem física das nossas autoridades, vamos dizer assim, eclesiásticas, né? Aqueles líderes da igreja protestante, da igreja evangélica, ou até mesmo ali você enxergando a imagem dos padres ali, alguma coisa nesse sentido para quem é católico. Então a gente vê aqueles que efetivamente cuidam da nossa fé. Mas essencialmente essa palavra ela não está focada nesse princípio, ela está focada no princípio de quem governa, de quem lidera, mais aqueles líderes sociais, aqueles líderes morais de uma nação. E aqui a palavra diz que claramente essas pessoas que estão, vamos dizer assim, liderando, que estão conduzindo, que tem uma responsabilidade ímpar, né? Uma responsabilidade muito séria de mostrar caminho, de estruturar, de organizar o seu povo, organizar as prioridades, eles não estavam sabendo fazer isso. E exatamente por eles não estarem sabendo isso, fazendo isso, é que você está vendo que a nação Judéia, né? A nação judia, os hebreus, o povo de Israel, essas expressões que a gente utiliza as mais variadas e que às vezes cada hora que a gente utiliza ela tem uma amplitude ou vai até um determinado ponto de conceito, é justamente isso aqui que faz com que o povo como nação acabe não prosperando e com isso a própria representatividade da sua liderança, quando ele fala os reis, os pastores não se prosperaram, já os reis não prosperaram, não fizeram a nação evoluir, não fizeram crescer e acabaram, por exemplo, os seus rebanhos se dispersando, que é o processo que a gente vai ver do próprio juiz de Deus e, vamos dizer assim, eles sendo levados a cativos ou, no caso de Israel, sendo espalhados entre as cidades que compunham a nação que acabou, vamos dizer assim, fazendo com que eles virassem escravos ou dispersos ou biblicamente, numa visão mais direta, que eles fossem destruídos, dizimados, aquela nação como agora olhando como o reino de Israel, tá bom? Então a gente vai vendo isso e a gente vai e observa que muito claramente, um dos primeiros desvios que eles têm é porque lá no versículo 1 desse capítulo 10, o Senhor diz assim: ouçam a palavra que o Senhor dirige a vocês, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor. Você já percebe, ou você já consegue notar, até mesmo pela sequência dos capítulos que a gente vem lendo desde Isaías, é que na verdade é como se o Senhor estivesse clamando e chamando a atenção e reforçando para eles: olha, vocês precisam ouvir a minha palavra. Só que eles não ouviram, e dentre dos ditames, dentro das, vamos dizer assim, daquilo que o Senhor, vamos dizer assim, queria ou mostrava para eles, existia uma expressão que diz assim: ó, não aprenda o caminho dos gentios, nem fique com medo dos sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Isso é o que é tratado no versículo 2. Ele já vai dizer assim: olha, vocês que estão aprendendo, estão se misturando com essas nações idólatras, que é um comandamento, vamos dizer assim, diferente daquilo que eu estabeleci para vocês, mas eu estou dizendo, não aprendam seus hábitos, seus costumes, a forma de pensar, como se veste, como enxerga a vida, porque eles são nações que efetivamente não têm uma vida, vamos dizer assim, alinhada com os princípios do teu pai, alinhada com os princípios meus, que são exatamente aquele que te sustenta. Então ele fala muito isso. E aí ele vai dizer assim, para que você não aprenda, porque senão você, quando começasse a ver os sinais daquilo que eu venho te anunciando e daquilo que aconteceria, vocês ficariam atemorizados. É claro que muito disso a gente pode enxergar com uma visão apocalíptica para o futuro, por aquilo que a gente chama de nos últimos dias e naquele dia. Então essas expressões que remotam ao grande juízo final. Nós estamos falando de juízo de um povo, de juízo de uma nação específica, de Judá, em um momento específico da sua história, mas muito do que se traz aqui também se remete a uma repetição futura do que viria agora como nação, como mundo, como humanidade como todo. E dentro desse processo, que ele está chamando de aprender seu caminho, ele faz um destaque muito primoroso em relação aos ídolos, porque eles dizem que o povo, aqueles povos gentios, eles vão dizer assim, eles cediam sua força, seu trabalho, seu tempo para a construção de ídolo que eles enfeitavam, né? Que eles caiavam,
que eles pintavam, que eles estruturavam, que eles montavam, mas que a Bíblia fala que aquilo que era como um espantalho, né? Eles eram um espantalho porque eles eram completamente inertes, imóveis, sem sentido, sem vida. Eles eram aqueles que não faziam nem o bem e nem praticavam o mal. Ou seja, a sua inexistência real era real. Só que aos olhos daqueles que criavam, que adoravam, que criavam aqueles, vamos dizer assim, aqueles deuses de madeira, de pedra, seja lá do que for, é que faziam com que eles andassem num caminho que, segundo Deus, ele estava dizendo para o seu povo, não andem por esses caminhos. E aí, então, Deus, ele estabelece por meio de seu profeta para que o povo seja alertado sobre isso, porque não havia, não haveria e jamais haverá um Deus semelhante ao nosso Deus, ao Deus Pai, ao Deus Criador, ao Deus Pai de Jesus Cristo, ao Deus da composição da Trindade com o Espírito Santo. E lá no versículo 8, é dito assim, mas todos eles se tornaram estúpidos e tolos, né? Todos eles se tornaram estúpidos e tolos, seus ensinos vão em morto como um pedaço de madeira, porque aí ele diz assim, que nem mesmo os sábios, né? Nem mesmo os sábios se comparavam ao Senhor. E aí, pela própria composição, pelo aquilo que a nação, que a sociedade daquele tempo estava vivendo, já muito claramente ele dizia assim, que os ensinos deles agora passavam por aqueles deuses, por aquilo que eles imaginavam, criavam como verdade em cima daqueles deuses, que era uma verdadeira ilusão. E aí ele pede para que o profeta relembre esse povo no versículo 10 que só há um Deus verdadeiro, que era o Deus que estava sendo anunciado pelo profeta, né? E todos deveriam, a terra como todo deveria tremer diante da sua presença e que já havia uma certeza em tudo isso, que esses deuses que haviam sido criados pelos homens, que eram deuses que o próprio Deus, assim, deuses que não fizeram nem os céus nem a terra, eles desapareceriam. Eles seriam simplesmente dizimados, seriam esquecidos diante da presença e onipotência de Deus. E aí, nesse contexto de orientação, nesse contexto de exortação, nesse contexto de trazer novamente o povo para si, quando chega no versículo 14, é dito, todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas. E isso ainda hoje é uma verdade muito grande. A gente vê até em religiões co-irmãs, vamos dizer assim, que anunciam o nome de Cristo, mas que claramente, que claramente às vezes criam deuses, criam personagens ali intermediando a sua relação de fé, ou seja, que eles acabam só conseguindo adorar o Senhor por meio desses próprios, em que eles têm uma certa, que eles chamam de veneração, e que é uma certa devoção, uma discussão, e às vezes não há nenhuma compreensão plena. Cada um vive a sua fé como quer, esse povo vivia a sua fé como queria, e cada um de nós, entre os nossos certos e erros, seremos analisados e julgados diante daquele que é verdadeiro, é pleno e é justo, que tem conhecimento e sabedoria infinita e incompreensível até mesmo para próprio aquilo que nós chamamos de sabedoria humana, porque o homem que não está em Deus, ele não pode se dizer que ele é sábio, porque a sabedoria está em Deus, é viver em Deus e é servi-lo. E aí então, como alerta final, Deus estabelece por meio de seu profeta, chamando a Sião, chamando a Israel, ó, que eles se preparem porque eles serão retirados, o lugar, a sua morada seriam sitiadas, eles seriam expulsos, porque ele fala ali no versículo 18 que eis que desta vez lançarei fora os moradores da terra e os angustiarei para que venham a senti-lo, ou seja, eles sentiriam realmente que agora o Senhor estava irado, estava, vamos dizer assim, insatisfeito por essa recorrência, por ele estar sempre alertando, sempre chamando, sempre tentando trazer o povo, mas o povo sempre resistente, como o próprio capítulo 5 dizia, que o próprio povo queria aquilo, e isso não sai da minha mente. Com isso, eles destruíram destruíram ali a tenda, vamos dizer assim, que seria a própria morada de Deus, né, através da sua idolatria, e que o Senhor não via ninguém com, vamos dizer assim, em condições, quando a gente fala ninguém, é a própria, não via a nação como ninguém capaz de restaurá-la. E por isso a gente vai vendo que isso envolve tanto as suas lideranças, os seus governos, e aí envolvia também a própria parte sacerdotal, os mestres, os ensinadores, todo mundo havia se perdido em corrupção, por isso a nação se estava dispersa. E aí, muito certamente, eles teriam que se preparar para o momento de desolação, porque a sua casa seria tratada como morada de chacais. É isso, a gente tem vindo recorrente alertando sobre isso. Quando a gente fala alertando, a gente está dizendo, trazendo à sua memória aquilo que já está escrito e que você precisa ler e que você precisa tomar como verdade para a sua vida. Fica aqui mais uma vez meu conselho, a minha sugestão, em que você passe a analisar a Bíblia, passe a ter interesse pela Bíblia para que você possa se deparar com a verdade
e que essa verdade possa te mover na direção de Deus. Fica na graça de Deus e Pai, que Ele possa nos cuidar, meu irmão.